Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Eu vou trazer uma mensagem direta, objetiva para você. Espero que o calor que nós estamos sentindo, dias quentes, ainda bem que a gente não vai para o inferno, né, irmãos? Porque se aqui está quente assim, imagina lá. Deus me livre. Porque, meu Deus, que calor, que o Senhor dê graça para você aí, cultuar. Daqui a pouquinho você vai para casa, debaixo do ventilador, aqueles que têm ar-condicionado debaixo do ar, mas que nada disso te impeça de ouvir a voz de Deus através da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 7, por favor. Eu quero ler com você Lucas 7, a partir do versículo 20. Lucas 7, a partir do 20. Quem trouxe Bíblia pode acompanhar. Quem não trouxe pode acompanhar no telão. Diz assim. Desculpa, o 19, irmãos, os 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, deu vistas a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Pode fechar sua Bíblia, tome seu assento, por favor. Eu já orei pelo teu coração, pela palavra, para que o Senhor possa tratar com você nessa noite, que você não deixe o calor te roubar, não deixe a distração, o celular, a conversa, que você preste um culto racional a Deus. Depois você vai poder sair, conversar, mas que Deus possa ir de encontro ao seu coração com essa palavra. Esse texto, ele é muito bonito, mas ele tem a parte anterior dele, que é a que eu quero falar. De quem nós estamos falando é de João Batista, primo de Jesus Cristo, primo do Salvador, que nasceu 6 meses antes dele, que Maria e Isabel conceberam próximas uma da outra, porém com 6 meses de diferença. Quando Isabel entrou no seu 6º mês, quando Maria entrou no seu 6º mês, João Batista nasceu. E ele nasce com uma missão. Quando elas engravidam, juntas praticamente, Deus havia estabelecido um plano. Porque Deus já tinha falado do filho dele que iria nascer através do profeta messiânico Isaías, mas Deus também falou do primo dele, através do mesmo profeta messiânico Isaías, falando que ele seria a voz que clamaria no deserto, a voz que antecederia o estourar, o estopim, o sair de Jesus da escuridão e começar a dar início ao seu ministério. Então os dois nascem com um propósito, juntos. O primeiro, anunciar o Salvador, que era o seu primo. E o segundo, ser o Salvador, que era Jesus Cristo. João nasce com o objetivo, com o chamado de ser o percussor de Jesus. E quando ele cresce, quando ele se torna um homem,
Ele começa, sai do seio da sua família, vai para o meio do deserto, se veste com uma roupa diferenciada e ele começa a propagar: vem vindo um Salvador, vem vindo o libertador de Israel. E ele começa a falar da salvação. Eu sou a voz que clama do deserto, preparando o caminho. Em breve vai se manifestar um que vai vir libertar toda a humanidade. E ele começa a pregar sobre Jesus. Um dia, quando ele está pregando, ele já começa a arrebatar uma multidão. Ele já começa a trazer pessoas, através da sua pregação, a curiosidade de quem é esse Jesus que esse homem tanto fala, quem é esse que vai aparecer. Ele começa a trazer um monte de gente para perto. Daqui a pouco alguns homens decidem e falam: eu quero ficar com você, também quero ir anunciar esse Jesus. E ele começa a fazer discípulos. Enquanto ele prega, ele fala: eu vou batizar em nome do Jesus que vai vir, porque eu vou batizar com água, mas ele vai batizar com água e com fogo. Começa a ministrar, e todos que chegam começam a acreditar em um Jesus que ainda não viram, por causa da pregação de João Batista. Jesus nem tinha aparecido ainda. Jesus estava precisando completar sua maioridade, que para um judeu só acontece após os 30 anos. Jesus está escondido, mas alguém está falando de Jesus. Alguém está preparando o caminho, alguém está preparando o povo para a chegada de Jesus. E João Batista começa a falar: se vocês creem, arrependam-se. Arrependam-se dos vossos pecados, porque ele vai morrer pelo pecado de todos vocês. E todos que se arrependerem, vem aqui que eu vou batizar vocês. E João começa a batizar muitas pessoas. Muitos arrependidos ouvem falar de Jesus, nem conhecem Jesus ainda, mas só de ouvir falar, creem e tomam a decisão de entregar a vida para Jesus. Deus está olhando na terra e procurando: onde estão os Joãos Batistas dessa geração? Onde estão os homens e mulheres que se levantam para pregar: Jesus quer te salvar, Jesus quer libertar sua vida, arrependa-se do pecado, Jesus quer que você se batize, venha, entrega a sua vida, nasça para uma nova vida. João Batista foi chamado para um propósito. E pasmem, você foi chamado pelo mesmo propósito que ele: anunciar o caminho do Senhor, falar da salvação de Jesus, pregar para essa humanidade que não conhece Jesus, que não viu Jesus ainda, mas que tem um Salvador que está disposto a libertar e salvar o pecador. Ele está batizando um dia, está aquela multidão cercando ele batiza um, batiza outro, daqui a pouco ele olha: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando todo mundo olha, Jesus faz a sua primeira aparição e vai de encontro a João Batista. João Batista olha para ele extasiado. João Batista sabia da promessa de Deus através do seu primo. João Batista sabia o chamado que ele tinha. E quando ele chega, Jesus fala para ele: eu quero ser batizado por você. Ele fala: quem sou eu para batizar o Senhor? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus fala: tem que se cumprir as Escrituras. E diante dele, Jesus entra no mar. João Batista segura o Salvador, desce ele na água. E quando ele está fazendo esse ato do batismo, ele ouve uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem a minha alma compraz. E quando ele olha, uma pomba vem em direção a eles. É tremendo. E João Batista batiza Jesus. A partir dali, o ministério de Jesus começa a acontecer. Agora não mais João Batista fala dele, agora ele começa a falar: eu sou o Salvador, eu sou aquele pelo qual ele pregava, eu vim para salvar a humanidade. E Jesus começa a pregar de um lado e João Batista do outro. O Messias já se manifestou, ele já está pregando por todos os cantos. E João Batista tinha uma pregação, Vera,
que nos dias de hoje não seriam muito bem aceitas. Porque hoje nós somos a geração evangelho coaching. A gente quer ouvir aquela mensagem que massageia o nosso ego. A gente não quer mais ouvir prumo, chibatada. Não. A gente quer ouvir mensagem que vai nos dizer que nós vamos vencer na vida, que vai dar tudo certo, que a gente pode levar o evangelho da maneira que a gente quer, que a gente não precisa nascer de novo, que essa coisa de batismo é ultrapassada, que essa coisa de mudança de vida é ultrapassada. Se João Batista viesse pregar nos dias de hoje, ele não ia ser muito bem aceito, porque ele não tinha papa na língua. Para você ter uma ideia, João Batista vai preso, sabe por quê? O texto conta que ele está na prisão, você leu comigo. Porque um certo dia ele está pregando, e a turma está toda com ele, de repente começa a vir a carruagem de Herodes. Começa a vir a carruagem, João Batista está pregando. A multidão assim, olha como ele tratava a multidão: raça de víboras, porque estão fugindo da ira vindoura. Se apeguem a Deus para mudar isso. E de repente vem vir a carruagem. Herodes está dentro do seu carro e vai passar por perto. João Batista fala: Herodes, nas minhas palavras, tá? Permita-me ilustrar. Seu safado, fura-olho, é errado o que você está fazendo. Herodes manda: parem a carruagem. O que esse homem está falando? É assim que ele se refere ao rei? Herodes para e fala: é comigo que você está falando? É com você sim. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você está traindo o teu irmão. Você está catando a sua cunhada. E Deus vai pôr a mão sobre você. Expõe o pecado de Herodes, que catava Herodias, sua cunhada, esposa do seu irmão Felipe. E com isso desperta uma ira mortal, pela vergonha, pelo seu pecado ser colocado diante de todos. Então ele pede para prenderem João Batista. João Batista é preso. Em paralelo, Jesus está pregando. João Batista começa a ficar muito tempo na prisão, muito tempo jogado lá, esquecido. Seus discípulos iam lá visitá-lo, ele perguntava: como que está? Jesus está pregando, está acontecendo um milagre, realmente está se manifestando aquilo pelo qual ele ia vir. Aí os discípulos: então João, nós estamos acompanhando, mas não muito de perto. Eu sei que ele já está arrebanhando uma multidão para ele, mas eu preciso saber. Vocês não estão vendo os sinais? Vocês não estão vendo se ele está operando? Estamos, mas estamos meio assim, não estamos frequentando muito onde ele está. A gente quer que você saia logo. Eu quero então que vocês vão até lá e perguntem para ele se está valendo a pena eu estar aqui, se ele é mesmo o Messias. Tudo que eu preguei, tudo que eu falei, é ele mesmo o Salvador. Aí, você leu comigo o texto. Os discípulos vão até Jesus. E quando eles chegam, Jesus está com uma multidão. E eles se aproximam, atrapalhando o que Jesus está fazendo. Eles se aproximam e falam: Jesus, queremos falar com o Senhor. Jesus está ocupado. Jesus, nós viemos de lá da cadeia. João Batista mandou fazer uma pergunta para o Senhor: se tu é mesmo Cristo, se tu és mesmo o Messias que havia de vir. Ele precisa saber, a gente quer saber, é o Senhor mesmo. Jesus dá uma olhada, a fila está lotada, os discípulos estão organizando: quem que a gente manda agora, mestre? Mande os cegos. Aí vem a fila de cego. Jesus põe a mão naquele que vem assim, daqui a pouco ele já tira: eu estou enxergando, já sai pulando. Jesus põe no outro: eu estou enxergando, sai pulando. E agora? Agora manda os leprosos. Manda trazer, pode trazer. Traz os leprosos, tudo escondido, tudo envolto nos seus panos, porque eles não poderiam expor a doença. Jesus põe a mão, daqui a pouco ele já sai, a pele é automaticamente curada, eles saem pulando. Aí agora, e os discípulos estão assim, ó, os de João Batista, olhando tudo. E agora traz os aleijados. Aí eles trazem os aleijados, um puxa de um lado, o primeiro já sai pulando, aí vem o segundo, já sai correndo, aí já vem
terceiro, e assim eles começam a perguntar: Jesus, nós precisamos dar resposta. Jesus disse: a resposta está aqui. Volta lá e fala para o João: os cegos estão vendo, os mortos estão sendo ressuscitados, os paralíticos estão andando. Eu sou o Messias. Vai lá e anuncia o que você viu. Vai lá e anuncia o que vocês viram. Essa é a mensagem para João Batista. E essa é a mensagem para João Batista. Anuncia o que você está vendo. Somos a geração que estamos vendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda salva, Ele ainda liberta de espírito imundo. Jesus está operando grandes coisas. Somos testemunhas vivas desse operar. Então vai e anuncia na tua família o que Jesus está fazendo. Vai e anuncia na tua faculdade os sinais que você está enxergando. Alguém disse domingo: meu Deus, eu saí daqui impactada com o testemunho do pastor Demétrio. Eu não sabia que ele viveu tudo isso. Então procure o drogado da tua rua e fala para ele: eu conheço um pastor que também cheirava cocaína, mas Jesus entrou na vida dele e hoje ele está pregando a palavra. E Deus pode fazer a mesma coisa na tua vida. Anuncia o que Jesus está fazendo. Aquela menina da faculdade da tua rua, que saía com a torcida do Corinthians, hoje está firme em Jesus. Foi o Senhor que libertou ela. Anuncia para as tuas sobrinhas, para as tuas primas que estão na vida desandada: Jesus liberta ainda. Quantos como o pastor disse, essa igreja, a igreja do Senhor é feita de ex-alcoólatras. Temos homens aqui que só a gente conhece a história. Só a gente. Homens que você está vendo aqui na frente, aqui ó, servindo ceia a cada culto, você nem imagina. Como a esposa entrou daquela porta, nem era daquela, muitas delas eram das outras portas que nós passamos. Entraram sozinhas, chorando porque não aguentavam mais um marido alcoólatra. Mas alguém disse para elas: Jesus está libertando os alcoólatras lá na igreja que eu congrego. Ora, porque o teu marido vai ser o próximo. Alguém anunciou e ativou a fé dessa mulher. Somos nós que anunciamos. Há uma ordem sobre nós. Jesus não parou de fazer para que os discípulos de João vissem e contassem exatamente o que eles estavam vendo. Qual foi a última vez que você falou para alguém do que você viu Jesus fazer na vida de alguém? Nós estamos aí, amanhã vai ser um dia irradiante na nossa igreja. É a nossa terceira experiência nessa visão tão linda que Deus trouxe para essa igreja. Nosso coração está ansioso, está preocupado, nosso coração está celebrando essa estratégia que Deus nos deu. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem anunciado o que Jesus tem feito através dessa visão aqui, para alguém que amanhã possa estar sentado aí e queira assistir e contemplar tudo isso? É comigo e com você que Ele conta. Jesus deu uma ordem para ele. A mesma ordem que Ele deu para uma mulher. Você conhece a história. A mulher que estava à beira de um poço, depressiva, discriminada pela sociedade, porque ela era uma mulher de muitos homens, e o que ela estava, nem marido dela era marido de alguém, não era dela. E ela se escondia, porque a sociedade sabia quem ela era. A sociedade conhecia o seu passado e presente. Já a viram com muitos homens entrar na sua casa, sair. Era uma mulher mal falada. E exatamente por isso, ela tinha que tirar a água do poço, como todas as mulheres tinham. Era a única forma de ter água e sobreviver. Então ela decidia sempre ir em outro horário. Porque as mulheres que iam no horário habitual, antes do sol raiar, do sol pegar mesmo, melhor dizendo,
eram as mulheres benquistas da sociedade, casadas, acima de qualquer suspeita. E se ela chegasse, elas sairiam, porque ela não era bem-vinda. E se não saísse, falariam mal dela, humilhariam ela, porque ela era uma mulher da vida. Só que ninguém nunca perguntou para ela evitar aquele horário, ela já tinha passado algum constrangimento com as mulheres, por isso que ela mudou o seu horário. Mas aí a Bíblia diz, em João 4,4, que Jesus está indo para uma cidade e ele faz questão de cortar o caminho e passar por Samaria. Exatamente naquele horário. Por quê? Porque Jesus já conhecia aquela mulher sem vê-la, que ela está no poço naquele horário. E você conhece a história que virou um lindo hino que a gente canta aqui. Ele vai até o poço e quando ele chega, ela está lá. Ela olha e fala: miserável, não era para ter ninguém esse horário. Quem é esse homem que está aqui bem na hora que eu vou tirar? Ela chega, ele já está no poço. Ele tinha marcado um encontro com ela, sem que ela soubesse. Ele marcou um encontro com você nessa noite, sem que você soubesse, para falar ao teu coração, para falar à tua alma, para dizer que te conhece, para dizer que diferente dela talvez você tem tudo e tem hora que tem um vazio na sua alma. Esse vazio é falta da presença dele, mas quando ele marca o encontro, é que ele quer entrar nesse vazio e preencher todas as lacunas. Ele para e faz um pedido para aquela mulher inesperado. Ela pensou, o certo é eu chegar e ele sair. Ele não sai, continua sentado. Ela nem dá bom dia. Você sabe que tinha 2 motivos ali pelo qual não poderia haver um diálogo. Primeiro, que a mulher não poderia falar com um homem de maneira alguma na rua, na presença, na rua, para que todos vissem. Segundo, ela, por ser mulher, não poderia normalmente, e pior, por ser samaritana, jamais poderia falar com judeu. Então ela não dá nem bom dia. Ele não sai, ela continua, pega o seu balde, joga dentro do poço, e quando ela vai puxar, ele fala para ela: poderia pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Ela olha, arregala o olho e fala: como é que é? Como sendo tu judeu, pede águas a mim, que sou mulher samaritana? Será que você não entende que não existe esse diálogo? Ela vai com 2 pedras na mão. Mas aí Jesus começa a entrar em um diálogo com ela, que eu não vou me deter. Você conhece. E Jesus começa a tratar com ela, numa conversa. Começa a quebrar ela de um lado, quebrar ela do outro. Aí ela começa a gostar da conversa. Aí Jesus fala para ela: vai lá então, chama o seu marido, traz ele aqui, para eu continuar conversando na presença dele agora. Aí ela fala: então, eu não tenho marido. Aí Jesus fala: é verdade, o que você está agora nem seu é. Jesus conhece o nosso coração, o nosso interior. Jesus nos conhece fechando a porta. Jesus nos conhece nas nossas redes sociais. Jesus nos conhece dentro do nosso carro. A gente pode esconder de todo mundo, mas dele jamais. Ele sabe quem nós somos. E engano nosso, engano que o diabo quer jogar na nossa mente, no nosso coração, que por nos conhecer, ele foge de nós. Que por saber de pecadores que somos, falhos que somos, as mancadas que damos, as falhas, as escolhas erradas, ele foge de nós. Alguém nos ensinou assim, mas nessa noite eu vou te dizer quem meu Jesus é, por te conhecer os seus erros, as suas falhas. Exatamente por isso que ele vai ao teu encontro. Ele não foge de você, ele vai ao teu encontro. Em meio às suas falhas, em meio às suas imperfeições, com o homem traindo a mulher, traindo o marido, escondendo, roubando, você precisa dele mais do que nunca. Por isso que ele vai para pertinho de você. Jesus estabelece um diálogo com ela. Ao final do diálogo, você já sabe.
Aliás, prepara a música, vamos terminar com ela. Ao final do diálogo, você já sabe. Ela está impactada. Ela está impactada. Ela fala, meu Deus, esse homem falou toda a minha vida. Esse homem falou toda a minha vida. Ele foi de encontro ao meu coração. Aí Jesus olha e fala, meu, essa eu já peguei. Aí ele dá uma ordem para ela, Dayana. Vai agora e chama toda a sua cidade, chama os seus amigos, anuncia esse bate-papo que nós tivemos, conta para eles e traz eles aqui. Aí sabe o que ela faz? Acabou a vergonha das mulheres, o que as mulheres iam achar dela, o que iam falar. Ela sai correndo, ela se torna uma missionária em fração de segundos. E ela começa a gritar para todo mundo, vem ver um homem que está na beira do poço, ele marcou um encontro comigo lá, nós conversamos e depois que a gente teve um diálogo, o meu coração foi mudado, a minha alma foi mudada, esse homem é diferente, eu quero que vocês conheçam também. Jesus dá uma ordem para ela, a ordem impera para nós, anuncia, fala. O que é importante para nós, a gente fala, não é verdade? A gente vai num médico legal, não é, Rafa? Pô, meu, olha, esse dermatologista, o cara foi muito legal, simpático, bom. Tinha umas espinhas aqui, me deu um tratamento, melhorou. Aí você escuta alguém falar. Eu precisava de um dermatologista. Vixe, eu conheço dermatologista. Meu, tem um dermatologista. Mulher então, homem ainda não é tão comum. O homem é capaz de ter sido curado pelo dermatologista e nem comentar com o homem do lado. Mas nós quando vamos no ginecologista, que a gente pega um ginecologista bom, uma ginecologista, uns gostam de ginecologista homem, né? Outros gostam de ginecologista mulher. Eu não curto muito homem. E o último que eu fui era pastor, quase desmaiei quando soube. Falei, meu Deus, eu pastor, eu estou falando com um pastor, que é ginecologista, e o pastor, meu marido está dentro da sala. Dá uma rolo. Mas não era para mim, não, era para Paola, e foi uma benção. A gente acabou, virou culto a consulta. Terminamos de mão dada, ele chamando a esposa, a secretária, todo mundo orando. Eu falei, esse negócio é louco. O ímpio lá fora vai falar. O ginecologista está tendo oração, é cada coisa. Mas nós somos assim. Mulher, ela pode estar no ônibus, ela está sentada aqui, tem duas mulheres conversando na frente dela. Olha, mulher, pelo amor de Deus, eu estou procurando ginecologista faz tempo, estou com um problema de... sei lá, esqueci os nomes dos problemas que a mulher tem. Está muito calor, não dá para ficar pensando. Ela está com um problema. Aí a outra escuta. Meu, a gente é capaz de cutucar e falar, desculpa, eu ouvi você falando, você está precisando de um ginecologista? Não é assim? Quem concorda? Nós somos assim, ligeiras. Vocês são os pamonha. Estou brincando, gente. Vocês são mais discretos que a gente, mas não são pamonha, não. E a gente fala. Os homens costumam falar mais de futebol, né? Falou de futebol, e hoje tem um jogador de futebol aqui, Leandro Damião. Que bênção ter você aqui de novo, viu, meu querido? A Nádia. Falou de futebol, aí não tem constrangimento. Aí já fala, já cutuca, mas fala. A gente anuncia tanta coisa, a gente fala da loja, a gente fala da promoção no shopping, a gente fala do link do Mercado Livre, a gente fala de tudo. Mas às vezes da obra linda que Jesus está fazendo na nossa vida, às vezes a obra linda que Jesus está fazendo na nossa igreja, a gente acaba não falando. E Jesus está dando uma ordem nesses últimos dias para a igreja dele. Jesus está voltando, querido. Anuncia Jesus, prega Jesus. Vocês sabem, eu acabei de terminar o segundo semestre de psicologia, né? Psicologia é um curso extremamente complicado. Eu sempre soube a panela de pressão que eu ia ser jogada, né? Todo mundo sempre falou para mim, se prepara, o ambiente é pesado. Eu falei, amém, se Deus mandou eu ir, eu vou. E quando foi agora, no meio do segundo semestre, eu me identifiquei com uma turma da minha idade, né, irmão? Porque a maioria é tudo novinho, turma dos quarentão, nos identificamos, ficamos juntos. E pega amizade daqui, fala que é pastora, fala que é um... E um deles lá tem uma outra religião, né, religião africana. Mas a gente não teve nenhum... Nós passamos o ano convivendo bem. Quando foi no final do ano agora, entrou uma professora de religião africana.
E aí ela pediu um trabalho para a gente e caiu no trabalho tolerância religiosa, não intolerância religiosa. E eu não tinha ido para a faculdade no dia que foi o sorteio do que caiu. A gente estava na luta com a minha sogra. E aí as meninas do grupo, tem uma que é evangélica. E ela me chamou no PV e falou: pastora do céu, escapamos de um debate cruel. Eu falei: o quê? Caiu para nós tolerância religiosa. Eu falei: bom, tolerância vai ser menos traumático, né? Mas vamos lá. Aí, resumindo, ele entende muito de internet, de montar, né, os vídeos, os slides. E aí ele puxou todos os slides para a religião dele. E meu grupo não gostou, porque se é tolerância, não vamos atacar e nem levantar a bandeira de nenhuma religião. Foi o que foi pedido, para nem criar o clima, para mostrar a paz. Tanto que o meu discurso era: você vê como é importante ter tolerância religiosa, porque eu sou uma pastora que estou no grupo dele, que é do candomblé, dele que é de outra religião também, tem um lá que entrou depois também, não lembro a religião, só que esse pegou na reta final. Então a gente começou com esse discurso, aí nos ensaios. Então ninguém vai falar da sua religião, ninguém vai falar da sua religião, tá bom. Quando foi no dia da apresentação, nós vimos os slides, uns slides, no dia do ensaio. Quando chegamos para a apresentação, foi completamente outro. Ele trouxe a divindade que ele cria e colocou tudo sobre a divindade que ele cria, no meio da sala, assim, né? Ficou muito constrangedor para todo mundo, obviamente mais para mim. E aí foi a hora de eu falar. E eu peguei, falei: meu Deus, me dá sabedoria diante da sala inteira. Falei: Senhor, não quero criticar, não vim aqui para isso, mas o combinado não era isso, né? E aí eu falei, ó, eu acho que tolerância religiosa tem tudo a ver com o que o meu Senhor me ensinou, Jesus. Porque Jesus, ele era uma pessoa que tinha tolerância, ele sabia sentar com pessoas de toda a religião. E falei algumas coisas de Jesus, passou. Falamos, foi pesadíssimo para nós. A professora que era da religião dele, amou, mas amou de um jeito que vocês não têm noção, que nós tiramos a nota máxima e ainda ela pegou o nosso trabalho para passar em outros lugares. Até aí tudo bem. Aí ficou muito desagradável. E aí as meninas, né, que andam comigo não gostaram também por elas, porque não era o combinado. E em outra ausência minha, comentaram com ele isso, né? Que não ficou um clima legal, porque foi ofensivo, cutucou os cristãos, um deles cutucou, foi ofensivo, me parabenizaram, falaram: Eli teve uma postura, mesmo vocês falando primeiro da religião dela, ela não falou nada de vocês e eu não tinha ido. E gerou uma discussão muito grande, ao ponto que eu acho que parte desse grupo nem vai estar mais a partir do dia 10 agora, né? Sem eu estar. E aí eu fui, depois que eu acabei em outra aula, aí fiquei sabendo, né, pelas meninas no grupo, e eu fui. Quando eu falei: meu Deus, eu não queria falar com ele. Eu não estava sentindo que era a hora, e ele me rondando, e eu saía por aqui, saía por lá. Aí eu estou indo embora, ele me travou. Eli, podemos conversar? Eu falei: você quer mesmo conversar? Os dois que falaram, um disse que é evangélico, mas cutucou mais os evangélicos que não sei o quê. Aí, moral da história, parei para conversar com eles. Aí, falando disso, essa parte foi ruim, mas para mim foi muito bom. Ele falando, né? Ele falou: Eli, eu fiquei sabendo que você não gostou, tal, tudo bem que eu coloquei uns slides que não estavam combinados, mas o problema também é que você só falou do seu Jesus. Por que eu não podia falar do Deus que eu sirvo? Aliás, você fala o tempo inteiro do seu Jesus. Você vive falando dele. Aí eu já fiquei feliz. Falei: então, estou fazendo a coisa certa. Eu estou anunciando Jesus no meio da minha faculdade. Eu falei para ele: não, eu falo, porque faz parte. Mas eu coloquei um slide do meu Jesus. Se eu soubesse que eu ia poder falar, eu tinha muito mais para falar dele, Leandro. Só que eu respeitei vocês e puxei o meu freio de mão. Você não me respeitou e nem os demais e falou tudo o que você quis da sua divindade. Mas eu gostei da parte que ele falou, que eu só falo de Jesus. Então eu entendi, Luizinho, estou no caminho certo. Agradando ou não, eu fui chamada para anunciar Jesus aonde eu pisar a planta dos meus pés. Anuncia Jesus.
Nós não vamos agradar a todos, querido. Nós não vamos. Nós vamos ser igual João Batista. Não vai sair lá no seu serviço, seu raça de víbora, patrão, fiquei sabendo que você está catando a mulher. Aí você vai ser mandado embora, calma. Mas anuncia Jesus. Tenha vergonha dele não. Porque ele disse assim: aqueles que se envergonharem de mim hoje, naquele dia, eu me envergonharei dele. Naquele dia vão dizer: mas Senhor, em teu nome, Senhor, pode vir músicos, Senhor, em teu nome, Senhor, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Não se envergonha não. Não se envergonha na onde você trabalha. Não se envergonha na sua vizinhança. Talvez você é lá um crente 007. Você está escondendo, ninguém nem imagina que você é crente. Ninguém nem imagina que você é evangélico. Ah, pastora, eu prefiro não misturar as coisas. Tudo bem, vai nessa tua força. Vai chegar um dia que Ele vai requerer de você. Eu plantei você lá para me anunciar, para falar de mim, falar as coisas que eu faço e você não fala. Nós precisamos ser luz e brilhar. O Senhor está procurando João Batistas, homens que falem, que anunciem e façam discípulos também, que vão anunciar. Querido, eu quero te dar uma incumbência. Sei que foi transformado por Deus neste lugar, que o Senhor tem feito uma obra na sua vida. Amanhã nós vamos ter uma noite incrível aqui, onde pecadores vão entrar aqui, como nós, pecadores. Vão ouvir uma palavra que vai mudar o seu destino eterno. Não é um destino terreno, é um destino eterno. E amanhã nós preparamos alguns testemunhos de vidas que entraram aqui nas 2 últimas festas que fizemos, das águas. Gente que entrou bebendo, fumando, drogado, zoando a vida. Ouviu a palavra, tomou a decisão: eu quero entregar minha vida para Jesus e quero me batizar hoje. Batizou do jeito que estava. Ah, pastor, mas isso é heresia, a pessoa tem que se libertar. Não, a Bíblia diz que a gente tem que nascer de novo. A pessoa se batiza e aí ela é tratada. Durante 7 semanas, ensinada, explicada, os passos. Se não é casada, a gente ensina que tem que casar. Faz casamento coletivo, regulariza a situação da pessoa. Tudo isso. Anuncia isso. Convida a mulher samaritana da tua rua, aquela que você viu que já teve 10 casamentos. Todos os 10 foram embora, ela está com 10 filhos sozinha, sofrendo igual não sei o quê. Ela está precisando de Jesus. Anuncia para os seus amigos que você vivia na balada com eles. Mas agora eu estou longe, eu nem me misturo. Está errado. Está errado. Você não precisa ir mais para a balada, mas você não pode deixar de ser amigo. Vai lá para eles verem a obra que Deus fez na sua vida e eles quererem viver também. Todos nós estávamos junto ao poço, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, uns traindo, outros roubando, outros mentindo, mas todos nós precisávamos de Jesus. Nossa vida era vazia, sem sentido. Aí Ele entrou e mudou a nossa história.